Carteira de investimento para iniciante. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui na prática, numa planilha de Excel aqui, como que você começa a investir, tá? Na prática aqui, mostrando para vocês que tem dúvida de como que inicia no mundo dos investimentos, como você começa a montar ali a sua carteira de investimento, principalmente para você ainda que não investe nada, ou tem um dinheiro aí guardado na poupança, tem um dinheiro ali que está perdido na conta corrente, ou até mesmo você já comprou alguma ação, algum fundo imobiliário, mas aquele dinheiro você nem sabe onde está, você nem lembra da senha ali da sua corretora, entendeu? E aí você quer começar a investir de maneira séria, de maneira constante aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês na prática aqui, dentro de uma planilha de Excel, como que você começa a investir. É um vídeo prático, objetivo aqui, mostrando na prática aqui uma carteira de investimento para iniciante. Antes de mais nada, deixa o like aqui no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. Se inscreve aqui também se você ainda não é inscrito e ativa também o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês aqui na prática como que vocês começam a investir, tá? Então, vocês já estão vendo a planilha de Excel, eu vou sumir aqui da tela um pouco. E aí, qual que é o primeiro ponto aqui, tá? Para você que quer começar a investir, que não sabe o que fazer, tá meio perdido aí, já ouviu falar de investimento, mas você não sabe como que você inicia. A primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua reserva de emergência, tá? O que é a reserva de emergência aqui? A reserva de emergência, ela vai ser pelo menos 6 meses do seu custo de vida, 6 meses do seu custo de vida mensal, tá? Então vamos supor aqui que você gasta por mês aí 5 mil reais. Então você gasta por mês aí cincão, é a campanha do cincão aí. O que é 6 meses do custo de vida seu? 5 mil vezes 6, 30 mil reais. Então você deveria ter pelo menos 30 mil reais investido, que é o seu custo de vida mensal, entendeu? O seu custo de vida é 5 mil, vezes 6 meses dá 30 mil. Mas, Cássio, eu nem comecei ainda, eu ainda nem tô investindo, não é muito 6 meses? Então, assim, começa com 3 meses, entendeu? Se você multiplicar aqui 6, ao invés dos 6, os 3, 15 mil reais, entendeu? 15 mil reais investidos pelo menos, tá? Mas o ideal é que você tenha os 6 meses de custo de vida mensal investido, 30 mil reais investidos. E aí, uma das melhores alternativas é você ter aí um CDB de liquidez imediata, tá? Provavelmente no banco CDB de liquidez imediata. Provavelmente no seu banco aí que você tem conta, você deve ter algum tipo de investimento aí chamado CDB, provavelmente, né? E aí, dentro desse CDB, você tem que procurar um CDB com liquidez imediata. Você deixa esses 6 meses de custo de vida. Se você gasta menos, você vai ter um valor total menor, mas se você gasta ali em torno dos 5 mil, você tem que fazer a continha aí. Não tem nada, parte para os 3 meses, conseguiu os 3 meses, 6 meses do seu custo de vida mensal para você ficar tranquilo aí, entendeu? É a primeira coisa que você tem que fazer dentro do mundo dos investimentos e não inventa muito. O investimento é CDB de liquidez imediata, justamente ali para você ter liquidez na sua reserva de emergência. A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é para uma eventual emergência que você tiver dentro da sua vida. E aí, você tendo investido esse dinheiro dentro desse investimento, você pode resgatar esse valor aí a qualquer momento, tá? Não inventa muito. Não é pensar muito em rentabilidade agora, justamente para a gente pensar agora em ter esse valor guardado em um investimento que você tenha liquidez, ok? Então, beleza, Cássio, já tenho aqui a minha reserva de emergência, já tenho 6 meses de custo de vida meu mensal. Qual que é a ideia agora, tá? Então, como você está começando a investir agora, você ainda tem um perfil conservador, você está conhecendo o mundo dos investimentos, tá? Então, vamos supor aqui que você tem um perfil conservador, ok? E dentro desse perfil conservador, você vai ter 80% inicialmente dentro de renda fixa, tá? Sem inventar muita moda agora também. 80% em renda fixa, 20% aqui em renda variável, tá? E aí, como que você vai fazer aqui? Pô, beleza, 20% em renda fixa, 80% em renda fixa, 20% em renda variável. E aí, como sua reserva de emergência já está no CDB ali, dentro da renda fixa, você já consegue começar a brincar com outros investimentos. E aí, uma ideia interessante aqui é você deixar parte dentro do Tesouro Direto, entendeu?
E aí eu vou fazer uma simulação aqui, por exemplo. Se você tá ali, conseguir me organizar aqui, vou começar a investir R$1.000 por mês, tá? 80% de R$1.000 é o que? R$800, tá? E daí você pode deixar parte desse dinheiro dentro do Tesouro Selic. O Tesouro Selic aqui, o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil hoje, até porque quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, e aí você vai deixar lá, pode deixar pelo menos metade desse valor. Se é R$800, deixa 400 dentro do Tesouro Selic, entendeu? E aí dentro do Tesouro Direto mesmo, tem alguns títulos que chamam Tesouro IPCA, tá? IPCA+, IPCA. E aí o que quer dizer aqui o IPCA+? Dentro dos títulos do Tesouro IPCA+, como o próprio nome já diz, ele vai render o IPCA mais um percentual ali, entendeu? Então vão ter vários títulos lá, IPCA+, e aí ele vai render o IPCA, como o próprio nome já diz, mais uma taxa pré-fixada, entendeu? Então o seu dinheiro ele vai estar rendendo acima da inflação. IPCA nada mais é que a inflação, entendeu? Então o seu dinheiro no decorrer do tempo, dentro desse período que você vai deixar esse dinheiro investido, ele vai estar rendendo acima da inflação. Isso é excelente. O seu dinheiro ele não perde poder de compra no decorrer dos meses, no decorrer dos anos ali, entendeu? Mas é sempre importante entender que o Tesouro IPCA+, ele sofre marcação a mercado. Então, se você resgatar ele antes do vencimento, você pode ter prejuízo, tá? Então, sabendo disso, é importante deixar ele até o vencimento. Então, vamos dizer aqui que você vai deixar ele R$200 dentro do Tesouro IPCA+, 400 dentro do Tesouro Selic, mais 200 dentro do Tesouro IPCA+, tá? Então, você deixou R$400 dentro do Tesouro Selic, mais R$200 dentro do IPCA+, e aí, dentro da renda fixa também, onde você pode deixar outra parte do seu dinheiro? Dentro de algum LCI ou dentro de algum LCA, tá? O LCI é um investimento de renda fixa ali que ele vai emprestar dinheiro para o setor imobiliário, o LCA dentro do setor de agronegócio. E aí você pode deixar os outros 200 aqui, você está começando agora, entendeu? Não inventa muito. Você precisa começar a entender o mundo dos investimentos, como que funciona. Então você já tem dinheiro aqui dentro do Tesouro Selic, dentro do CDB de liquidez imediata, já tem aqui dentro do Tesouro IPCA+, e dentro de alguma LCI ou LCA, tá bom? E aí, qual que é a outra parte aqui? Então, dentro dos 20% de renda variável aqui, como que você vai fazer, tá? 10% de fundo imobiliário, 10% ali em ações. Então aqui você tem R$800 investidos dentro daqueles R$1.000 que você vai conseguir investir. E aí, dentro agora da renda variável, você vai investir em ações e em fundos imobiliários, tá? Ou os FIIs aqui também. E aí você tem 20% de R$1.000, que é o que você tem disponível. Desses 20%, você vai deixar R$100 em ações e R$100 em fundos imobiliários. Então, você vai começar a conhecer esses investimentos também. Você vai deixar 10% em ação, 10% em fundo imobiliário, somando aqui os R$200, tá? Totalizando aqui os R$1.000 que você tem para investir. Mas, Cássio, onde que eu vou investir aqui em ações? Onde que eu vou investir em fundos imobiliários? Algumas dicas para você. Isso não é recomendação de investimento, tá? O primeiro ponto aqui, você tem que diversificar em setores aqui, entendeu? Então, bons setores para você investir. Setor de energia, setor de telecomunicação, setor bancário, setor de seguros, setor de saúde, papel celulose, siderurgia. Tem vários setores bons aí para você investir os 10% em ação, tá? E dentro desses setores vão ter várias empresas. Dentro do setor de energia, tem Taesa, vai ter ENG, CPFL. Do setor de seguros, você tem Banco do Brasil. Dentro do setor bancário, você tem Santander, Itaú, Bradesco. Dentro do setor saúde, ali você tem várias empresas boas desse setor também. Setor de saneamento, você tem Sanepar. Construção civil, um ótimo setor aqui. É um setor super aquecido dentro do Brasil também. Você tem a Cyrela, por exemplo. Tem petróleo aí, se você quer investir em alguma empresa aí do setor de petróleo, tem a Petrobras aí, então telecomunicação tem Vivo, assim, tem várias empresas para você começar a investir dentro dessa parte de ações aqui, tá? E aí o que você precisa fazer é justamente dar uma estudada nessas empresas, quais as empresas que estão de acordo com o seu perfil, quais as empresas que estão de acordo aí com o seu objetivo dentro da sua carteira de ações. Estuda esses setores, estuda as ações que tem dentro de cada setor. Se você diversificar ali em 5 setores e uma ação de cada setor, já é um ótimo começo para você que está investindo, tá? Então, dentro de ações aqui, vou até colocar aqui um pouquinho mais para baixo para você entender.
Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Então, dentro do setor de ações aqui, dentro do setor de ações não, né? Dentro do grupo de ações, você tem aí saneamento, vou deixar mais fácil aqui para você, energia, bancário, seguros, telecomunicações, tem o setor também de construção civil, o setor superaquecido aí no Brasil hoje. Tem até mais um aqui que eu vou deixar para você também, para o setor de papel e celulose. Tem ótimas empresas aí para você investir, empresas que inclusive já pagam dividendos. Assim, tem vários setores bons e várias empresas boas. Aí dá uma estudada nesses setores e quais empresas você quer colocar dentro da sua carteira, dentro do grupo de ações aí do sua carteira de investimento, tá? E aí a parte dos fundos imobiliários, tem ali pelo menos 3 fundos imobiliários a 5, tá? Não mais do que isso, principalmente para você que está começando agora. Eu sugiro 3. E aí vai ter vários fundos imobiliários aqui de logística, tá? Então, logística vai ter ótimos fundos imobiliários que pagam rendimentos mensais para você. Shopping center, ótimos fundos imobiliários também de shopping center. Lajes corporativas, tem ótimos fundos imobiliários também dentro de lajes corporativas. E até mesmo os fundos imobiliários híbridos, tá? Que aí vai ter um pouquinho aqui de papel e também os fundos de tijolos, tá? E aí você pode diversificar a sua carteira de fundos imobiliários dentro desses setores aqui, dos fundos imobiliários, e aí identificar aí quais que são os melhores fundos imobiliários dentro de cada setor para você investir. Inclusive, tem vídeo meu aqui no canal mostrando como que você analisa os fundos imobiliários, entendeu? Eu vou deixar aqui no final do vídeo para você já conseguir também identificar como que você consegue analisar os fundos imobiliários. Então, basicamente é isso, tá? Para você que está começando a investir agora, você vai ter a sua reserva de emergência aqui de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal. Começa com 3 meses, chega a 6 meses aqui, você aplicando isso no CDB de liquidez imediata. Para você que tem um perfil conservador, que está começando a investir agora, 80% do seu dinheiro em renda fixa, 20% do seu dinheiro em renda variável. Renda fixa, Tesouro Direto aqui, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e fora do Tesouro Direto aqui, algum LCI e algum LCA. E dentro da renda variável, os 20% aqui nessa simulação de R$1.000, R$100 em ações, você consegue diversificar dentro desses setores aqui. Identifica quais as empresas ali que tem mais o seu perfil dentro desses setores. Não precisa investir em todos, tá? Escolhe 3 ou 4 aqui, no máximo 5, para você ter pelo menos uma empresa de cada setor. E os fundos imobiliários também, você pode escolher um de cada tipo de fundo imobiliário aqui, ou 2, dependendo. Nessa parte de galpão logístico aqui, você vai ter vários fundos imobiliários muito bons aqui também, um dentro de shopping center, um dentro de lajes corporativa, e aí você consegue ir diversificando e não precisa comprar. O fundo imobiliário, ele é um pouco mais caro as cotas, né? Dependendo do fundo imobiliário que você for comprar. Se você não tiver muito dinheiro para conseguir investir, compra uma cota por mês, depois vai ali diversificando, vai aumentando o valor que você está investindo também para você conseguir aplicar em mais fundos imobiliários, tá? Basicamente, o vídeo de hoje foi isso, gente. Queria mostrar para vocês aqui na prática, tá? Como que vocês montam uma carteira de investimento para iniciante. Para você que está começando a investir agora, como que você consegue montar essa carteira de investimento na prática aqui. Mas se você precisa de ajuda, não se sente confortável para investir sozinho, eu tenho a minha consultoria financeira aqui, o link está na descrição do vídeo, clica aqui no link. Eu vou agendar a primeira sessão com você, justamente para eu já fazer um geral aí da sua vida financeira, entender como que está a sua situação financeira agora, se você já investe, quais são os seus objetivos, se você tem dívidas. Então eu vou te ajudar a organizar a sua vida financeira, montar um planejamento financeiro e ajudar você a começar a investir. Vou te ensinar na prática aqui como que você investe em ações, fundos imobiliários e como que você monta a sua carteira de investimento. Se você ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @carteira verde. Até o próximo vídeo.